Olá pessoal, eu sou o apóstolo Martins, pastor da Igreja Apostólica Tabernáculo Divino, Ministério e Missão Mundial. Nesse exato momento eu gostaria de compartilhar algo da parte de Deus com você. Mas para isso eu quero já pedir um grande favor para você, de curtir e seguir as nossas páginas aqui no Facebook, tá ok? E também lá no YouTube, né? Apóstolo Martins Oficial. E eu quero agradecer a Deus porque vocês têm compartilhado e nós temos levado a palavra de Deus para muitas pessoas. E você é o canal que Deus vai usar hoje para poder estar abençoando muitas pessoas. Hoje é domingo, culto da família, né? Todos os domingos são o culto da família, devido ao que vocês estão vendo aí, né? Na imagem, muita chuva mesmo, em alguns lugares tempestades, rajadas de vento, mas Deus está no controle de todas as coisas, pessoal. Não fique preocupado, confia em Deus, que Deus sabe de todas as coisas e Deus irá dar vitória para você, ok? Bem, eu agora há pouco estava conversando com um amigo, a gente estava falando a respeito de fidelidade, honestidade. São coisas raras nos dias que nós estamos vivendo, né? Pessoas honestas e pessoas, né, de caráter, de personalidade. São poucas as pessoas que mantêm esse caráter, né? Muitas pessoas não têm caráter, elas acabam se vendendo para obter bens materiais nesta vida. Tem pessoas que elas são capazes de vender a própria alma para o diabo, para poder obter riqueza, dinheiro, fama, glória. Lógico que eu estou falando para um povo seleto, um povo inteligente, um povo, né, que tem conhecimento do que eu estou falando. Tem pessoas que elas fazem pacto e aliança com o mal. Às vezes, este mal que a pessoa está fazendo aliança não é nem com o que a gente vê na mitologia, né? Com chifrinho, com garfo, entendeu? Nada disso. Às vezes faz aliança com pessoas do mal e por detrás disso, para obter, como fala, riqueza, para obter glória neste mundo. E Deus tudo vê, e Deus tudo contempla. Então é melhor você ter uma mão cheia, com sossego, com paz, e saber que é Deus que deu para você, não foi por intermédio de falcatrua entre você e terceiras, e quarta e quinta pessoa. Ou seja, tem pessoas que conseguem muitos bens nessa vida lesando outras pessoas, enganando, manipulando. Então, a manipulação está na vida do ser humano. O ser humano é um ser terrível, ao ponto que Deus disse, olha, eu me arrependo de ter criado o homem, porque o homem se tornou tão maligno e tão astuto que é capaz de driblar até o próprio inimigo. Porque tem situações que não é nem o inimigo, é a pessoa mesmo que tem um caráter deformado, tem um caráter destruído, entendeu? E só pensam, né, nelas, só pensam nelas. Então, eu quero trazer uma palavra para você que está passando luta, que está passando prova, entendeu? Todo servo de Deus que quer andar honestamente, tá? Ele passa por lutas, por prova. Eu estou falando de pessoas que querem andar na presença de Deus corretamente, não de pessoas que vivem uma vida de qualquer maneira, como os fariseus,
os hipócritas que eu preguei na live passada, né? Os religiosos, eu falei sobre o dízimo na última live, entendeu? Então tem pessoas assim, pessoas que são religiosas, mas não são convertidas. Elas estão convencidas. Eu sempre tenho dito, e volto a repetir aqui no culto da família, ok? Hoje é na live o culto da família, não foi possível ser presencial, conforme vocês estão vendo na imagem aí, tá? Mas eu digo para vocês, é muito importante você manter o seu caráter de servo de Deus e de servo do Senhor, porque tudo tem uma consequência, entendeu? Não existe nada escondido nessa terra, pessoal. Nós estamos vendo aí no cenário político o que está acontecendo. Facatrua, mas facatruas que estavam escondidas, as 7 chaves, foram tudo descoberto, entendeu? Lavagem de dinheiro e tantas outras coisas que as pessoas achavam que jamais iria ser descoberta, acabaram descobrindo. Ou cedo ou mais tarde, a máscara vai cair. Eu sempre falo, eu sempre tenho pregado, que a capa do inimigo, ele carrega 7 capas. Ele vai enganando. Mas a última é uma tarrafa. Não tem como mais ficar encoberto. Deu para entender? Esse exemplo que eu estou dando aqui, eu estou falando para você que o inimigo, ele usa 7 capas. E a última é uma tarrafa. Vai chegar um momento que não tem como mais a pessoa se esconder. Entendeu? Eu conheci, eu falei uma certa vez numa live ou no púlpito, não me lembro, que tem pessoas que elas mostram que não tem nenhum poder aquisitivo, não tem dinheiro, sempre com a mesma roupa, andando sempre, né, com a mesma roupa, ostentando miséria, mas na verdade essa pessoa está escondendo muito dinheiro em dólares, em euro, entendeu? Deus revelou isso para mim, eu não me lembro mais como foi que Deus me revelou, que pessoas guardam dólares, guardam euro, entendeu? Acho que foi numa pregação que eu vi, entendeu isso? Então, mas você olha para a pessoa conta só miséria, entendeu? Infelizmente, a casa vai cair uma hora. Mas vamos lá, eu quero dizer para você que é servo de Deus e que tem andado sinceramente na presença de Deus, não tem andado não tem sido mascarado, né? De contrapartida, tem aqueles também que estão na pindaíba e revela que está bem na fita, entendeu? Tem aqueles que estão numa situação delicada e dá festa, e faz mais festa, e mais festa, e mais festa, entendeu? E a gente sabe que não é aquilo ali. Está endividado até o último cabelo do fio do cabelo da cabeça, entendeu? Então são 2 pesos e 2 medidas que nós temos que parar e pensar. Vale a pena ser sincero. Eu procuro expor para a igreja a situação da igreja, a minha situação. Eu não escondo nada. Tem quem diz que eu estou apelando. Eu prefiro falar a verdade do que mostrar uma coisa que não é. Entendeu? Eu prefiro expor a situação para que todos possam entender a situação atual do que estar ostentando uma coisa que não é. Então pare e pense. Aí você, que é ovelha do tabernáculo, que está debaixo da minha cobertura espiritual, pare e pense, tá, no que eu estou falando e no que eu vou citar também aqui. O que Pedro fala na sua primeira epístola, capítulo 1, versículos 6 e 7. Ele diz o seguinte: nisso exultai, ainda que agora, por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristado por várias provações, para que prova da vossa fé.
muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo. Redunde em louvor, glória e honra. Tá ok? Isso é a revelação de Jesus Cristo para o povo de Deus por intermédio do apóstolo São Paulo. Então, a provação não é um acidente espiritual. Ela é um instrumento divino e Pedro descreve uma igreja perseguida e dispersa e ferida. E ainda assim ele diz, exultai. Tá? Por quê? Porque o fogo que Deus permite nunca vem para destruir, mas para revelar. O ouro não teme o fogo. O fogo apenas expõe o que é verdadeiro. O fogo expõe exatamente o que é verdadeiro. Então, Pedro diz, por um pouco de tempo. Temos exemplo sobre o Egito, o povo de Deus lá no Egito. O Egito teve um tempo para escravizar o povo de Deus. O povo de Deus também teve um tempo também lá no deserto. Daniel também teve um tempo também lá na cova dos leões. Tá? Mesaque, Sadraque e Abednego também teve um tempo também na fornalha ardente. Tudo tem um prazo, pessoal. Tudo tem um prazo. E a provação não é o seu endereço final, é apenas uma estação. Tá? Eu digo para vocês que muitas vezes a gente fica entristecido pelo o abandono, os descasos de pessoas. Eu estava meditando na situação de Adonias, que ele fez uma festa e ele convidou todos os irmãos dele e não convidou, fala Salomão, não convidou nem Salomão e nem o profeta Natã e assim por diante, tá? Ele não convidou. E aí o que aconteceu? Lá ele fez um grande banquete, Adonias, irmão de Salomão, e Deus não aprovou. Tá? Enquanto que, como fala, Gededias, conhecido como Salomão, Deus tinha um propósito na vida dele e ele se tornou rei de todo Israel. Entendeu? Então, às vezes a gente sente assim. As pessoas, né, fazem banquetes, elas fazem festas, e a gente é igual aquilo que o saudoso jornalista Marcelo Rezende dizia, que há tempo na nossa vida que a gente é convidado para estar na festa, mas há momento na nossa vida que a gente não é convidado nem para ficar na plateia. Lembra do que ele falou? O saudoso jornalista Marcelo Rezende? Ele falou algo que ele viveu. Eu estou falando algo que eu já passei também. Já passei. E não vou dizer que eu estou passando porque eu estou com Deus aqui na minha casa. Está eu e minha esposa e os anjos de Deus aqui. E essa chuva linda que está caindo aí, que você está vendo. Então, Pedro, ele fala o seguinte, é necessário. Há dores que Deus não evita, porque ele sabe que elas vão produzir. Tá? Por exemplo, em Abraão precisou subir o Monte Moriá. José precisou passar pela prisão. Davi precisou enfrentar o vale. Paulo precisou de enfrentar o espinho na carne, e que ele orou 3 vezes para Deus tirar, e Deus não tirou o espinho da carne de Paulo. E olha que Paulo se tornou o maior apóstolo de todo o tempo. É claro, Jesus é apóstolo dos apóstolos, pronto. Estou falando de homens chamados. Então, uma provação não é castigo, é construção. Deus não desperdiça sofrimento. Se ele permitiu, é porque há algo sendo gerado em você, que não nasceria em tempos de conforto. Você já parou para pensar que quando tudo está bem, você está fazendo churrasco, está fazendo festa, está lá para cá, está tudo bem. Mas quando
bate a enfermidade, quando bate a dificuldade, você corre a lembrar de Deus, não é isso? É isso que eu estou querendo mostrar para você aqui, o que Pedro está falando. Então, Pedro, ele compara a fé ao ouro. Mas há uma diferença. O ouro é provado para ser purificado, tá? E a fé é provada para ser glorificada. O ouro perece, a fé permanece. O fogo não destrói a fé. Ele destrói o que não é fé, tá? O medo que você carregava, o fogo vai consumir. É aquilo que Jó falou. Aquilo que eu mais temia, isso me aconteceu. Então, a dúvida que te paralisava, o fogo vai consumir. A autoconfiança que você tinha, ou que você tenha, que você acha que pode, que vai fazer, que vai acontecer, tá? O fogo de Deus vai consumir. Vai mostrar para você que você não é nada. Entendeu? Vai mostrar para mim que eu não sou nada. Eu já passei por isso, então eu reconheço. Eu sei que eu não sou nada. Eu já estive no topo. E pedi para Deus me tirar, que eu não queria ficar lá em cima. E Deus ouviu a minha oração. Eu estava no topo, nos meados do ano 2000. De 2004 até 2015, eu estava lá no topo. Mas eu pedi para Deus me tirar, que eu não queria ficar lá em cima. Eu prefiro ficar na simplicidade, no anonimato, mas em paz com Deus e fazendo o que é correto, o que é sincero. Deixa eu correr aqui, pessoal. Então, o que sobra é a fé pura e madura. A fé sustenta. A fé que glorifica a Cristo. Será que tudo que você tem feito está glorificando a Jesus? Ou tudo que você faz glorifica você mesmo? Pare e pense, tá? Pedro diz que a fé é provada para resultar em quê? Em louvor, em honra e glória. Não apenas no futuro, mas já agora. É agora que nós temos que glorificar o Senhor, louvar a Deus, tudo isso, mesmo em meio a essas provas que nós estamos passando. Então a glória não está apenas no fim da prova, ela está sendo formada dentro de você. Quando você atravessa o vale, a fé resiste ao fogo e se torna testemunho vivo da fidelidade de Deus. Enfim, para não ficar muito longo esse vídeo, eu quero terminar dizendo o seguinte, que o fogo não é o fim. O fogo é o processo que antecede a revelação. E Pedro encerra dizendo, na revelação de Jesus Cristo, ou seja, toda aprovação tem como destino final uma revelação maior de Cristo na sua vida. Quando o fogo apagar, você não será mais o mesmo, você não será mais a mesma, você será mais forte, mais maduro, mais madura, mais cheio de fé, mais parecido com Jesus. Esta que é a realidade. Então, não tenha uma interpretação errada em relação a esse texto que eu estou dando para vocês, tá? Não interprete a aprovação como abandono. Eu não me sinto abandonado. Não, eu não me sinto abandonado, não. Ok? Eu estou num processo e você talvez também esteja. Então, interprete como uma lapidação. Deus lapidando você para aquilo que Ele tem reservado. Como Elias ficou escondido 3 anos e meio, depois Deus disse, se apresente para Acabe, se apresente para Israel. Então, há um tempo também da gente ficar escondido. E esse tempo, eu sei que eu estou sendo protegido aqui, eu e a minha esposa, sendo protegido pelos anjos de Deus que têm trazido para nós aquilo que nós necessitamos. Ok? Terminando. O fogo não veio para te consumir, veio para te refinar. Tá? A promessa é maior do que a dor. A fé que resiste ao fogo torna a fé que manifesta a glória de Deus. Então você que está passando luta, mas é sincero, você que não é trambiqueiro, você que não é trambiqueira, você que não passa ninguém para trás para poder se dar bem na vida, você que não faz magia para poder manipular, para enganar, porque tem pessoas que têm
aquele livrinho em casa escondido, né? Que usa aquele livrinho lá para poder fazer aquelas rezas lá, para fazer manipulação. Eu conheço um monte de gente. Se eu fosse revelar o que Deus me mostra, meu Deus do céu. Se eu fosse revelar o que Deus me revela, o que Deus me mostra, meu Deus. E em vez de usar a Bíblia, não, usa um certo livrinho escondido lá. Mas Deus está vendo e já caiu por terra em nome de Jesus. Amém? Vou ficando por aqui. Eu abençoo aqueles que realmente precisam ser abençoados e aqueles que andam corretamente na presença de Deus. E conforme Deus tem dito, seja fiel no pouco, sobre muito eu te coloco. A fidelidade, pessoal, é tudo. Seja fiel a Deus, porque no meio dessa provação que você está passando pelo fogo, você não vai ser destruído, não. Pelo contrário, você está sendo lapidado para ser usado por Deus em nome de Jesus. Meu muito obrigado. Essa é a palavra de hoje, do culto da família online aqui, porque não foi possível fazer presencial, conforme vocês estão vendo aí o que está acontecendo aqui no estado de São Paulo. Deus abençoe, um beijo no seu coração e até a próxima, querendo o nosso Deus. Shalom, Adonai, seu irmão em Cristo, Apóstolo Martins e Bispa Roseli.